Bom dia, texto apócrifo de Tiago, parte 4. Jesus, não torne o reino do céu um deserto dentro de vocês. Não sejam orgulhosos por causa da luz que ilumina, mas sejam para si mesmo como eu mesmo sou para vocês. O deserto é o vazio dentro de cada um de nós. E não devemos ser orgulhosos por acharmos dono da verdade. Devemos abrir nossa mente para o conhecimento. E esse conhecimento vai iluminar nossa trajetória. Por isso Jesus se submeteu a várias formas de intolerância e injustiças para que tivéssemos um olhar diferente. Pedro responde às palavras de Jesus. Às vezes você nos incentiva para o reino do céu e então novamente nos recusa. Jesus se refere à vida além da matéria, à vida existencial, transcendental. Esse foi e é o convite de Jesus quando se refere à vida eterna. Jesus responde para Pedro e Tiago: realmente eu digo a vocês, aquele que irá receber vida e acreditar no reino, nunca irá deixá-lo. Aquele que acreditar na vida, além do planeta Terra, em mundos mais evoluídos, jamais sairá de lá, ou seja, não retorna tanto para a Terra quanto para planetas de menor evolução. Ao contrário dos que negam o conhecimento, esses irão demorar a chegar nesses mundos mais evoluídos, retornando para a Terra ou para mundos semelhantes à Terra, ou até mesmo para mundos inferiores à Terra. Jesus, ao se despedir dos discípulos, diz: estas são as coisas que eu direi a vocês por enquanto. Agora, entretanto, eu deverei subir para o lugar de onde eu vim, mas vocês, quando eu estava ansioso para ir, me impediram, e ao invés de me acompanharem, vocês me importunaram. Naquele momento, eram esses os conhecimentos que os discípulos precisavam entender, deixando Jesus muitas informações entre linhas para que pudéssemos descodificar, e que no momento da partida de Jesus, os discípulos, ao invés de segui-los, lhe importunavam, por ainda não estarem seguros em relação ao conhecimento que Jesus lhes passou. Jesus falando aos discípulos: eu devo vos deixar, pois uma carruagem do Espírito me ergueu para o alto, e deste momento em diante eu irei para me despir, para que eu possa me vestir. Em suas últimas palavras, Jesus diz ser erguido por uma carruagem para o alto. Essa carruagem é um veículo de transporte, uma nave, levando Jesus para o quarto céu. Esse quarto céu é uma galáxia onde se encontram mundos mais evoluídos que a Terra, inclusive o mundo de Jesus. Quanto ao se despir, é abandonar todas as necessidades materiais da Terra, substituindo pela realidade de seu mundo. Os valores da Terra são diferentes dos valores de mundos mais evoluídos que a Terra. Tendo dito essas palavras, Jesus partiu. Tiago e Pedro dobram os joelhos e agradecem, e olham para o céu. Ouviram e viram barulho de guerra, e um soar de trombeta e um grande tumulto. Tiago e Pedro se assustaram com o que estavam vendo, pois a nossa mente cria alegorias daquilo que não entendemos. Daí se ajoelharem e ouvirem sons de nave que veio resgatar Jesus para o seu mundo, e que os discípulos entenderam naquele momento ser sons de trombeta e um grande tumulto. Daí Jesus ter dito coisas que os discípulos só poderiam entender naquele momento. Jesus, após subir, não foi permitido a Tiago e Pedro de ver ou ouvir qualquer coisa. Os outros discípulos lhe chamaram e perguntaram: o que vocês ouviram do Mestre? O que ele disse a vocês? E para onde ele foi? Tiago e Pedro responderam aos demais discípulos: ele subiu e nos deu uma garantia, prometendo vida para todos nós, e nos revelou crianças que virão depois de nós, e ordenou
que nós as amássemos, pois nós seríamos salvos em função delas. Essas crianças são seres do mundo de Jesus que continuarão a despertar o conhecimento semeado pelo Mestre. Essas crianças são aqueles seres que Jesus disse não serem da terra e que nós nos empenhássemos para nos tornarmos como eles, pois são seres mais evoluídos. E quando os discípulos ouviram isso, acreditaram na revelação, mas ficaram descontentes por aqueles que irão nascer. E assim Tiago, não desejando ofendê-los, os enviou cada um para um lugar diferente. Já Tiago subiu para Jerusalém, orando para que pudesse obter um quinhão entre os amados que serão manifestados. Alguns discípulos ficaram quanto enciumados pelo nascimento de outros propagadores do conhecimento de Jesus, que são essas crianças. Por isso Tiago os mandou para outras regiões, sem que percebessem, e que ele, Tiago, foi para Jerusalém, orando para encontrar essas crianças iluminadas e aprender com elas a iluminar o caminho da verdadeira salvação. Jesus nos deu uma pista sutil ao dizer: aquele que tem ouvidos para ouvir, que ouça. Quantos seres adâmicos de mundos superiores estão na terra para nos ajudar? Desprezamos seus ensinamentos por acharmos donos da verdade, por não serem de nosso meio, por não serem de nossa religião. Subestimamos, ignoramos, temos ouvidos e não ouvimos. Até lá.